Glória a Deus. Glória a Deus. Ora baxere candalaba sore candalaba. Rabasuri andere candere rabababa. Rabasuri candere berashere candalaba. Quero ler um texto aqui, em Hebreus, no capítulo 5, versos 7, 8, 9 e 10. Hebreus, capítulo 5, versos 7, 8, 9 e 10. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa de sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu estava vindo para cá e eu estava me perguntando, o que eu vou falar nesse evento? O que eu vou falar num evento como esse? E essa pergunta nasce porque há poucos anos atrás eu vinha à Americana e eu vinha aqui nessa mesma igreja onde está acontecendo esse evento. Mas eu vinha como um ensinador da palavra, um ensinador itinerante, que levava a palavra em vários ministérios pelo Brasil afora. E eu vim muitas vezes a este lugar. Mas agora eu estou vindo de uma maneira diferente, porque nesses últimos anos Deus transicionou a minha vida de uma maneira que eu saí da itinerância para o pastor de uma igreja local. Isso é incrível, porque é uma das primeiras coisas que nós precisamos compreender, é que Deus é um Deus de temporadas. E que nós não podemos ter resistência a essas transições de Deus para novas temporadas na nossa vida. E eu fui literalmente transicionado para um outro tempo, para um outro momento, para uma temporada nova, onde agora eu sou pastor de uma igreja local. Então eu vinha para esse evento, sei que tem milhares de pessoas pela internet escutando, tem pessoas aqui conosco presencialmente. Eu dizia, o que falar? E aí o Espírito Santo, ele colocou no meu coração algo simples, mas que aclarou para mim tudo que eu deveria falar essa tarde aqui. No Instagram da nossa igreja, né? A nossa igreja tem um Instagram, Reino Church BR. Lá nos stories eu postei uma foto com uma plaquinha, convidando as pessoas, vem ser igreja conosco. Ou seja, a igreja não está limitada a 4 paredes. A igreja é gente, a igreja é pessoas, são pessoas. E a igreja não está limitada a 4 paredes, e a minha voz não está limitada a 4 paredes. Não está limitada a um lugar, né? E a uma situação religiosa. Então, quando me veio à memória a foto postada lá no Instagram da igreja, né, Reino Church BR, vem ser igreja conosco, eu entendi que o Espírito de Deus estava me dizendo, fale à igreja.
Fale com a igreja, porque são milhares de pessoas que são igreja e que estão conectadas. Milhares de pessoas por todo o Brasil, por todo o mundo, que estão conectadas e essas pessoas são igreja. Fale à igreja. E lá na igreja, em Balneário, onde nós estamos pastoreando, nós estamos falando, nós estamos numa série de mensagens sobre quem é Cristo. Porque eu fui particularmente muito confrontado, há pouco tempo atrás, pelo Espírito de Deus, com a ideia de quem é Cristo. E de compreender que eu, apesar de ser pregador desde muito novo, apesar de ter estudado teologia, não sabia falar de Jesus nada além do básico. E eu fui profundamente confrontado, porque quando alguém nos pergunta quem é Jesus, quem é Cristo, a igreja não sabe falar de Cristo ou de Jesus nada além do muito básico. E eu fui confrontado com isso e nasceu uma busca então por entendermos quem é Jesus, quem é Cristo. E o que nós acabamos compreendendo nessa busca aí? Que eu posso me relacionar com Jesus de maneira totalmente natural, de uma maneira totalmente temporal e natural, debaixo de um conhecimento totalmente natural, sem qualquer tipo de revelação. E muitas pessoas, milhares de pessoas, estão se relacionando com Jesus porque elas entendem Jesus de uma maneira natural, de uma maneira totalmente natural, de uma maneira totalmente temporal. E essas pessoas se relacionam com Jesus. Se você perguntar para as pessoas quem é Jesus, se você perguntar para um muçulmano quem é Jesus, ele vai saber te dizer. Jesus foi um cara que viveu pregando bons princípios, ensinando valores. Ok? Dá para saber quem é Jesus a partir de um conhecimento totalmente natural. Mas Jesus faz essa mesma pergunta para os discípulos. Um dia ele volta para os discípulos ali em Cesareia de Filipe e ele diz o seguinte: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Olha essa frase, se você está anotando, aí anote isso. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles respondem dizendo, alguns dizem que o Filho do Homem é João Batista, e o Filho do Homem é Jesus. E alguns dizem, olha, o Filho do Homem é João Batista. O Filho do Homem é Elias. João Batista por causa da autoridade com que ele falava. Elias por causa dos sinais que ele fazia. Outros diziam, é Jeremias, por causa da profundidade com que falava. Então ele vira para os discípulos e pergunta, e vós? Quem dizeis vós que eu sou? E quando ele diz, eu sou, ele manifesta a sua divindade. Já não é mais o Filho do Homem, ele manifesta a sua divindade. Ou seja, quando Judas foi com a turba no Monte das Oliveiras para que pudessem prender a Jesus, Jesus perguntou, a quem buscais? Eles responderam, a Jesus o Nazareno. Quando ele disse, eu sou, todos caíram de uma só vez. Porque nessa frase, eu sou, está sendo manifestada, revelada a divindade do homem Jesus. O Cristo dentro da carne, o Cristo dentro de Jesus. E quando ele pergunta então para os discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E imediatamente ele diz, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Eu posso me relacionar com Jesus de maneira totalmente natural e sem nenhum tipo de revelação. Mas é impossível enxergar a Cristo sem uma revelação do céu. É impossível enxergar a Cristo sem uma revelação de Deus. É impossível você enxergar a Cristo a partir da carne. É impossível você enxergar a Cristo a partir do temporal. É impossível você enxergar a Cristo a partir daquilo que é humano. A Cristo se enxerga por meio da revelação. Então nós começamos essa busca por entender mais de Cristo. E eu me lembro que a primeira mensagem que eu preguei lá na igreja sobre esse assunto, tratava-se de colocar base, de colocar fundamento. E nós lemos Lucas capítulo 6, versos 47 e 48. E nesses dois versículos nós vimos
6 coisas importantes. Primeiro, 3 passos e depois 3 níveis. 3 passos e depois 3 níveis. Quais são esses 3 passos? Jesus em Lucas, capítulo 6, verso 47, ele diz: todo aquele que vem a mim e ouve a minha palavra e as pratica, mostrar-lhes-ei a quem é semelhante. E aqui nós vemos 3 passos. O primeiro, ir a Cristo. Mas quando ele diz vir a mim, ele não está dizendo qualquer que se aproxima de Jesus. Ele está falando de ser introduzido em Cristo. Ele está falando de vir até mim, de estar em mim, de entrar em mim, ser introduzido em mim. Tem muita gente introduzida em igreja, tem muita gente introduzida em religião, tem muita gente introduzida em verdades, mas nós precisamos estar introduzidos em Cristo. Escute bem, todos nós carregamos uma verdade, e todos nós podemos nos mover a partir da nossa verdade. Paulo, enquanto Saulo, se movia a partir da sua verdade. E a partir da sua verdade ele perseguia os cristãos e os matava e os prendia. Até que houve uma revelação em cima da verdade que Paulo carregava. E quando houve essa revelação em cima da verdade que Paulo carregava, tudo mudou. Porque a verdade sem revelação é religião. Eu vou dizer de novo, a verdade sem revelação é religião. Tem que haver uma revelação em cima da verdade que nós carregamos. Por mais que eu tenha estudado Bíblia, por mais que eu conheça teologia, por mais que eu esteja experiente por muitos anos de convívio com a igreja, é necessário que haja uma revelação. E para que isso aconteça, eu preciso ser introduzido em Cristo. E não em uma igreja, não em uma instituição, não em uma religião, mas introduzido em Cristo. Introduzido em Cristo. Introduzido em Cristo. Eu quero profetizar essa tarde, que você que está me assistindo, que você que está aqui conosco, que nós estamos sendo transportados por Deus de uma dimensão natural para uma dimensão eterna, de uma dimensão temporal para uma dimensão de eternidade, de um conhecimento natural para um conhecimento revelado de quem é Cristo. Então quando ele diz, todo aquele que vem a mim, ele está falando de ser introduzido nele. E aí, qual é o segundo nível? Qual é o segundo passo? E ele diz, e ouve a minha voz, porque é impossível que Deus fale fora de Cristo. É só em Cristo que nós podemos ouvir a voz de Deus. E é por isso que muitas pessoas, elas falam com Deus, e têm a sensação de que Deus não as responde, de não ouvir a Deus. Por quê? Porque só se ouve a Deus em Cristo. Uma vez que eu estou introduzido nele, então eu posso ouvir as suas palavras. E o terceiro passo é, e as pratica. Ou seja, eu sou introduzido em Cristo, e uma vez dentro de Cristo eu posso ouvir a Deus. E agora, ouvindo a Deus, eu vou fazer com Deus aquilo que Ele está fazendo. Porque esse e as pratica não fala de apenas observar a palavra, mas fala de fazer algo com Deus. É como quando Jesus foi deixado em Jerusalém por sua família, que 3 dias depois voltou para buscá-lo. E desesperada, a mãe perguntou para ele, por que você fez isso? Por que você ficou? E ele disse, por que vocês estão me procurando dessa maneira? Se vocês já sabiam que eu estaria envolvido nos negócios do meu pai. Deus tem negócios. Quais são os negócios de Deus? Edificar. E Cristo estava edificando com o Pai. E nós precisamos edificar com Ele. É muito além de fazer coisas para Ele. Porque eu posso fazer para Deus coisas que Deus não me pediu. Eu posso fazer para Deus coisas que Deus não quer. Mas eu nunca vou fazer com Deus diferente do coração dEle. E é disso que nós estamos falando. De estar em Cristo. De ouvir a Deus. De conhecer o mistério da sua vontade. E de fazer com Ele e não para Ele. E aí ele diz, mostrar-lhes-ei a quem é semelhante esse homem, que está em Cristo, que ouve a Deus e que faz com Deus.
ele é semelhante a um homem que edificou uma casa. Ou seja, quem está em Cristo está edificando. Nós não estamos fazendo coisas soltas, nós não estamos fazendo eventos soltos, nós estamos construindo algo. Eu tenho certeza que o que Deus está fazendo aqui através do Kaiser não é apenas lançar um evento para o Brasil, mas é construir algo. Deus nunca vai trabalhar sem construir algo. Nós edificamos. O homem que está em Cristo, ele edifica com Deus. E Deus está edificando algo. E nós estamos como igreja no Brasil, edificando algo para Deus. E muita gente não está percebendo. Está achando que isso é entretenimento. Está achando que isso é distração. Mas não, é uma construção. Queridos, Deus está construindo. Aqui não são as luzes, não são os telões, não são essas coisas que devem te impressionar. Aqui deve te impressionar aquilo que Deus está construindo a partir de Cristo. É isso que deve te impressionar. E ele diz, mostrar-lhes-ei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou. E cavar fala do quê? Cavar fala de remover tudo que nos deixa na superficialidade. Ei, Brasil, é tempo de ganharmos profundidade em Cristo. É tempo dessa nação deixar a superficialidade com Deus e alcançar profundidade, mas para isso é necessário cavar. E quando se cava, tem que se remover os excessos. Quando se cava, tem que remover as raízes. A raiz do pecado, a raiz da religiosidade. Temos que remover todas as raízes. Temos que remover todo o excesso para alcançarmos profundidade. O primeiro nível, então, é começar a cavar. Essa desconstrução. É sair do natural, é sair do conhecimento natural, é ser transicionado para algo revelado, é sair da temporalidade, é ser transicionado para um movimento eterno, na eternidade, é deixar de construir coisas passageiras e temporárias e começar a construir coisas que vão ecoar na eternidade, que vão trazer recompensa na eternidade, que vão trazer galardão na eternidade. Nós não podemos nos mover por aquilo que nós estamos vendo, porque é passageiro, transitório. Precisamos nos mover por aquilo que enxergamos com base na revelação, no eterno. Entenda isso. Então ele primeiro cava. E depois o texto vai dizer bem fundo. No original grego diz com profundidade. Ou seja, não é mais tempo de sermos uma geração rasa. São 2000 anos de igreja. Não dá mais tempo de sermos rasos. Precisamos sair dessa superficialidade. Precisamos buscar profundidade. Começamos a cavar e Deus está nos cavando. Deus está removendo tudo que nos deixa nessa superficialidade. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que eu estou vendo aqui, desde a hora que eu cheguei, pessoas sem dormir, pessoas entregues, 24 horas aqui. Por quê? Porque nós estamos cavando. E quem está cavando não tem tempo de dormir. Estamos cavando bem fundo para alcançar profundidade. E alcançando profundidade, qual é o terceiro nível? Colocar o alicerce sobre a rocha. Cavar, primeiro nível, bem fundo. Segundo nível, terceiro nível, encontrar a rocha onde eu vou pôr o alicerce, onde eu vou pôr o fundamento. Nós estamos saindo e sendo transicionados por Deus. Eu vou profetizar aqui. Nós estamos vivendo isso na Reino Church, lá em Balneário. Mas eu quero profetizar sobre a nação, que a igreja brasileira está sendo transicionada de uma igreja de modelos, de uma igreja de estratégias, para uma igreja de fundamentos. Uma igreja de fundamentos. E esse fundamento que deve ser colocado sobre a rocha, nós não o criamos, nós não o fabricamos. Porque não diz que devemos fazer o fundamento ou fabricar o fundamento, diz que devemos colocar o fundamento. Porque na verdade não somos nós que fazemos esse fundamento, foi esse fundamento que nos fez. É colocar Cristo no seu devido lugar. É colocar Cristo sobre a rocha. E sobre esta rocha que é Cristo. A partir daí nós devemos edificar. Porque Deus não edifica nada fora de Cristo. E é por isso que nós estamos construindo igrejas, construindo denominações, construindo religiões, mas não edificamos em Deus, porque não edificamos em Cristo. Cristo é o fundamento e Deus não faz nada fora do fundamento, porque Ele diz que tudo que é edificado fora do fundamento vai cair. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, mas eu preciso dizer de novo. Deus não edifica nada fora de Cristo. Ele só edifica em Cristo.
Porque Cristo é o fundamento, e o apóstolo Paulo diz, fundamento que não deve ser substituído. Ninguém deve lançar um novo fundamento, o qual é Cristo. E é sobre esse fundamento que Deus edifica. Sobre o fundamento que é Cristo, que Deus edifica. E aí, toda essa edificação, ela passa por compreendermos o processo de Jesus. E é disso que eu quero falar essa tarde. Sobre o processo de Jesus. Ninguém pode chegar a Cristo sem passar por Jesus. Quando o apóstolo Paulo está a caminho a Damasco, ainda Saulo, ao meio-dia uma luz brilha para ele. E essa luz que brilha para ele, revela uma voz que fala com ele do céu. E a voz fala com ele do céu e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondendo pergunta, quem és tu, Senhor? E apesar de Jesus já ter sido morto, e já ter ressuscitado, e já ter sido assunto ao céu, e já ter sido coroado no céu como Cristo, ele responde para Paulo, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Porque ninguém pode chegar a Cristo sem passar por Jesus. Ninguém pode chegar a Cristo sem passar pelo processo de Jesus. E qual é o processo de Jesus? É a carne sendo governada pelo Espírito. É o temporal sendo governado pelo eterno. Por isso o texto de Hebreus 5:7 que nós lemos aqui no início, começa assim. Ele, Jesus, nos dias de sua carne. Veja, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 47, afirma que Jesus é um homem do céu. Ele não é da terra. O primeiro homem, Adão, é terreno, veio da terra. O segundo homem é do céu. Mas esse homem do céu esteve na carne. E olha como diz o texto, nos dias da sua carne. Nos dias da sua carne. Cristo, a eternidade, estava condensada na carne de Jesus. O divino, o eterno, comprimido no passageiro, no temporário, no carnal, no humano. E a igreja nos leva a ter problema com o humano, dificuldade com o humano. Deus não tem problema com o humano. Deus criou o humano. O que Deus não absorve, o que Deus não lida é com o humanismo, com aquilo que o homem aprendeu. O humano, foi Deus que criou. O humanismo que nós aprendemos é com quem Deus não se relaciona. Não tem problema ser humano. O problema é ser humanista. Não é pecado ser humano. Não é pecado se reconhecer na posição frágil, porque se a divindade entrou nessa condição frágil por nós, ele não tem problema com o humano, é com o humanismo, é com aquilo que nós aprendemos, é com os conceitos que carregamos. Agora entenda, esse Cristo, na carne, nos dias de sua carne, ofereceu a Deus, com forte clamor. Vou pegar o texto de novo, isso aqui é importante. Talvez eu quero mostrar esse texto ponto a ponto para vocês. Olha isso. Ele ofereceu a Deus, com forte clamor e lágrimas. Olha isso. Orações e súplicas. Olha a diferença de alguém governado pela eternidade e de alguém que é governado pela temporalidade. Olha a diferença de alguém que é governado pelo Espírito e de alguém que é governado pela carne. Ou seja, Cristo, enquanto Jesus, Cristo na sua carne, Jesus na sua carne, ele precisava orar. E é por isso que nós também precisamos orar. Esse é o processo de Jesus. Ele precisou jejuar. E é por isso que nós também precisamos jejuar. Esse é o processo de Jesus. Ninguém chega a Cristo sem o processo de Jesus.
E é disso que nós estamos falando, do processo de Jesus. E enquanto na sua carne, nos dias da sua carne, ele ofereceu a Deus com clamor e lágrimas, orações e súplicas. E a diferença do governo eterno, para alguém que é governado pela temporalidade, pela natureza humana, pelo conhecimento humano e não por uma revelação, é que a oração que Cristo oferece a Deus não é uma oração baseada em um Deus chamado necessidade. A igreja está transformando suas necessidades em um Deus. E é esse Deus que governa por que você ora, quando você ora, o quanto você ora. É esse Deus chamado necessidade que tem governado por que você jejua, se jejua, o quanto jejua. Mas observe como Cristo está governado pela eternidade. Ele está governado pelo céu. A sua carne está em sujeição àquilo que é eterno. A sua temporalidade está em sujeição àquilo que é eterno. Cristo, a oração dele não nasce de uma necessidade, mas nasce de uma oferta. Observe, quando nós falamos oferta dentro de uma igreja nessa nação, logo se pensa em dinheiro, mas Cristo faz da sua oração uma oferta e não um pedido. Ele oferece, ele oferta, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas. Aqui ará chorocodoro ralabassorianda. Veja como alguém governado pelo eterno, veja como alguém governado pelo Espírito. Nada nele nasce a partir de uma necessidade, mas nasce a partir de uma revelação eterna, a partir de uma comunicação com o eterno, a partir de um contato com aquilo que é eterno. A partir da sujeição. Ele oferece suas orações. Escute. A necessidade não pode ser o teu Deus. E ela não pode pautar como você vai andar na terra. Não faça da necessidade o seu Deus. Não substitua o teu Deus por uma necessidade. Ele oferece suas orações. É algo tão poderoso. Tão poderoso. Ele oferece as suas orações. E olhe isso. Ele oferece orações àquele que o podia livrar da morte. Isso no original é aquele não que pudesse impedi-lo de morrer, porque era o propósito de Deus que ele morresse, mas aquele que, vendo o propósito cumprido, poderia trazê-lo de volta da morte. Entenda, os perigos que você vai enfrentar para viver o propósito de Deus não importa. O que importa é o poder que Ele tem para te tirar depois que tudo é cumprido. E foi nisso que Jesus confiou. Ele confiou naquele que tinha poder de tirá-lo da morte, de trazê-lo da morte. E olha como está escrito: e tendo sido ouvido. Oh, preste atenção, gente. A igreja tem perdido a noção disso. A igreja está confundindo Deus ouvir com Deus escutar. Deus escuta o ímpio. Deus responde o ímpio. Deus respalda o ímpio, mas Deus nunca vai ouvir o ímpio, porque ouvir o ímpio é pegar o seu coração, é pegar a sua atenção e entregar para Ele, e Deus nunca vai entregar o seu coração ao ímpio, Deus nunca vai entregar a sua atenção ao ímpio, mas Deus entrega o seu coração a Jesus, Deus entrega a sua atenção a Jesus, Deus o ouve. É diferente de Deus escutar. Tem muitas pessoas clamando para que Deus as escute, e deixa eu te dizer uma coisa, Ele escuta, até o ímpio Ele escuta. Ele responde até o ímpio, Ele respalda um ímpio, mas Ele só ouve o aprovado.
E me parece que nós estamos andando atrás de respaldo e não de aprovação. É respaldo para o casamento, é respaldo para continuar casado, é respaldo para estar na igreja, é respaldo para ter um ministério, é respaldo para comprar um terreno, é respaldo para edificar aqui, é respaldo para construir ali, é respaldo para eu ser aqui, é respaldo. As nossas relações são baseadas nisso. Eu quero respaldo, então eu me aproximo desse. Eu quero respaldo, então eu chego naquele. Eu quero respaldo, então eu largo esse aqui que não pode me produzir nenhum tipo de vantagem e vou para o outro. E a gente vai se respaldando em pessoas, em homens, se respaldando nas coisas que são temporais. Por quê? Porque nós não entendemos que Deus não lida com respaldo quando se fala de filho maduro. Ele lida com aprovação. E quem faz com Deus não faz atrás de respaldo. Você não vai ver nenhum momento Jesus querendo ser respaldado por Deus, porque ele começou aprovado. Lá em Mateus capítulo 3, verso 17, do céu veio uma voz e disse: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Foi assim que ele começou aprovado. E apesar dele nunca buscar respaldo, em todo o tempo ele é respaldado. Eu vejo as pessoas dizendo: Deus, nos responde, para que saibam que o Senhor é conosco. Respaldo. Deus, nos possibilite comprar, para que a igreja se estabeleça ali. Respaldo. Na aprovação, nós não buscamos respaldo, mas somos respaldados. A oração devia ser: Deus, eu desejo caminhar aprovado diante de Ti. Entenda, Deus respaldou a Saul quando o ungiu, mas não o aprovou, por isso o rejeitou. O ímpio clama, enferma, e Deus o cura. Não quer dizer que Deus esteja aprovando. Não quer dizer que o coração de Deus se voltou para o ímpio. Mas olha aqui, Jesus foi ouvido. Deus pegou o seu coração e entregou para o Filho. Uau. Olha isso, quero ler. Verso, ainda no número 7 diz: a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Essa palavra piedade aqui em outra tradução é tendo sido ouvido por causa da sua reverência. Tendo sido ouvido por causa do seu protocolo. Da maneira com que se relacionou. A partir do eterno e não a partir do temporal. A partir de uma revelação e não a partir de um conhecimento natural. Esse é o processo de Jesus. Sujeitar a nossa carne àquilo que é eterno, de uma tal maneira que a carne não tenha mais conflito com o Espírito não tenha mais conflito com a carne. Eu sei que o apóstolo Paulo diz que a carne milita contra o Espírito contra a carne, mas isso na vida dos meninos, mas não dos filhos maduros. Jesus não estava em conflito entre a carne e o Espírito, porque a sua carne estava sujeita ao Espírito. O que era temporal estava sujeito ao eterno. Então encontramos harmonia. E só existe harmonia se o temporal se sujeita, porque o eterno não pode se sujeitar a nada. Então, entenda isso. Entenda que o verso 8 começa dizendo assim: e mesmo, em outra tradução, embora sendo filho. Uou! Embora sendo filho, ou seja, a temporalidade e a carne não pode roubar de Cristo a sua identidade. A temporalidade não pode roubar a identidade da igreja, porque nós estamos em um tempo passageiro, não podemos perder a nossa identidade, porque nós estamos vivendo em um tempo que vai acabar, que vai findar, em uma era que vai acabar, porque a era da igreja vai acabar. Nós não podemos perder a nossa identidade. Jesus, estando na carne, não perdeu a sua identidade, embora sendo filho, aprendeu. Esse aprender, no grego vem de primeiro. Embora sendo filho, primeiro
se sujeitou. Embora sendo filho, primeiro se sujeitou. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. É um sofrimento fazer com que a carne se submeta ao espírito. Não é brincadeira fazer que o temporal se submeta ao eterno. Não é fácil fazer que aquilo que é corruptível se submeta ao incorruptível. Mas eu quero te dizer que nós temos milhões e milhões de pessoas pelo Brasil afora. E incontáveis pessoas no mundo se relacionando com Jesus sem nunca ter enxergado a Cristo. Porque Cristo só se vê do outro lado da cruz. Cristo só se vê depois que a carne morre. Cristo só se vê depois que pelas coisas que sofremos aprendemos a obedecer. E aí você começa a entender que o diabo verdadeiramente foi vencido. E que o levante do diabo não é um levante do diabo, mas é uma modelagem de Deus no teu caráter. Para que Ele possa te entregar aquilo que Ele deseja, Ele precisa trabalhar o seu caráter. Deus não pode entregar nada para alguém que não está aprovado. Pelo menos não nada que Ele quer. E a gente acaba confundindo nossas conquistas com as entregas de Deus. Nós temos capacidade de conquistar muitas coisas e chamar de Deus. Mas aquilo que Deus entrega, Ele só entrega para aqueles que Ele trabalhou no seu caráter. E quando o diabo nos ataca, pode ter certeza, não é porque ele tem autonomia sobre nós, mas é porque Ele está sendo uma ferramenta de Deus para nos moldar, para que cheguemos à perfeição ou à maturidade que Deus espera, para que Ele possa entregar para essa igreja aquilo que Ele deseja. E escute isso, mesmo sendo filho, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E foi por Deus feito autor da salvação de todos. E apto, olha isso, apto para o sacerdócio. Segundo a ordem de Melquisedeque, não está sendo aprovado, porque ele já começou aprovado. Ele está sendo apto quando nós entendermos o processo de Jesus e a sujeição do natural ao espiritual, do temporal ao eterno, da carne ao espírito, então nós vamos poder ser sacerdotes de um povo, do mundo. Qual é o papel do sacerdote? Intermediar a relação entre Deus e o homem. E a igreja precisa ser sacerdócio. Porque se a igreja não for sacerdócio, ela se torna para Cristo um corpo ineficiente, que não consegue receber os comandos da cabeça. E Deus está despertando essa geração para te dizer: saia, abandone o seu conhecimento natural. Uma das palavras de Paulo, que eu gostaria de um dia ter a honra de fazer minha por todos os 4 cantos desse mundo, é poder dizer, mesmo tendo sido levantado muito jovem para pregar a palavra e tendo pregado em algumas das maiores igrejas do país, tendo estudado teologia em diversas universidades diferentes, tendo tido a oportunidade de estudar teologia fora do Brasil e em alguns países do mundo, e até em Israel. Eu queria poder dizer em todos os 4 cantos do mundo, para todos aqueles que pudessem me ouvir, que todo esse conhecimento, para mim é lixo, se eu puder saber um pouco mais de Cristo. Porque a Cristo se conhece por revelação, e tudo isso se conhece por livros. A gente pode acumular muita informação, a gente pode acumular muito conhecimento, mas isso nunca vai se transformar em revelação. Porque a revelação está do outro lado da cruz.
Igreja, nós não podemos ser um corpo ineficiente. Não podemos fazer da necessidade um Deus. E não podemos viver atrás de respaldo. Precisamos compreender que a eternidade está invadindo você. A eternidade está invadindo tudo aquilo que é temporal em você. A eternidade está invadindo o teu coração. A eternidade está invadindo a tua carne. Para sujeitá-la a uma revelação. Não são mais estratégias ou métodos, mas é enxergar a Cristo. E o que a Bíblia diz? Que à medida que eu vejo a Cristo, Cristo vai sendo formado dentro de mim. E aí nós entendemos que a superficialidade não permite Cristo ser formado em nós. Temos que sair das águas rasas. Há um clamor do Espírito para que você mergulhe em águas profundas. Há um clamor do Espírito para você abandonar todo o conhecimento natural, para que você caminhe em revelação. Há um clamor do Espírito para que você abandone tudo aquilo que é temporal. Temporal não pode agradar a Deus, Felipe. O maná caía todos os dias no deserto. Mas o maná era um alimento altamente perecível. E do que o maná fala? O maná fala de uma nutrição do céu. Existe uma nutrição do céu, que é Jesus, que se perde. Como assim? Jesus se perde? Deixa eu te explicar. Existe uma nutrição do céu que se perde, porque ela é dada a partir de um conhecimento natural. É o maná que se estragava no deserto todos os dias se o sol nascesse. Mas eles pegaram um pouco desse maná, colocaram dentro de uma tigela de ouro e introduziram na arca. A arca é um símbolo de Deus. Então eles pegaram aquilo que era temporário e introduziram na eternidade, e aquele maná nunca se estragou. É disso que nós estamos falando. De introduzir aquilo que perece dentro daquilo que não pode perecer. De introduzir o temporal dentro do eterno. De andar na carne, mas com a carne sujeita ao Espírito. Se você puder levantar sua mão direita para o céu, aí na sua casa onde você está, você que está aqui, se você puder levantar sua mão, eu quero profetizar. E se você tiver coragem, diga comigo: Senhor, eu agora abro mão de todo conhecimento natural, de toda a temporalidade, pela revelação de Cristo. E eu quero passar pelo processo de Jesus. E eu quero aprender tão profundamente, a ponto das minhas orações deixarem de ser feitas a partir de uma necessidade, e que elas se transformem em uma oferta diante de Ti. Eu profetizo e declaro em nome de Cristo Jesus que o eterno está invadindo o temporal, que aquilo que é eterno está invadindo aquilo que é passageiro, que aquilo que é revelado está destruindo e destronando todo o conhecimento natural. Na autoridade de Cristo Jesus, eu declaro a igreja brasileira como sacerdote e corpo de Cristo. Ora, bandeira, canalaba, xurianda, labachai.